Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Power BI Módulo Básico. Dando sequência ao nosso último encontro, nessa videoaula nós iremos ver outros recursos da guia Adicionar coluna do Power Query. Então, eu vou abrir aqui o nosso arquivo. Depois que ele carrega os nossos dados, nós vamos utilizar a opção Transformar dados para acionar o Power Query. E aqui está a nossa base de dados de funcionários, certo? Deixa eu fechar essa mensagem. Eu vou me posicionar na guia Adicionar coluna. E em aulas anteriores, nós já tínhamos visto alguns recursos dessa guia, como, por exemplo, o recurso extrair, o recurso de mesclar colunas, o recurso de criar colunas de índices e também o recurso de criar uma coluna condicional. Nessa videoaula, nós vamos aprender a utilizar uma coluna personalizada, tá? Então, vou me posicionar um pouco mais para a direita, onde nós temos os valores pagos como salário base, como impostos, benefícios e assim por diante, tá? Então, o que eu quero, na verdade, é criar uma nova coluna que calcule o salário líquido de cada funcionário, certo? Então, para isso, eu vou clicar aqui nesta opção de coluna personalizada. Então, aqui primeiramente ele vai perguntar, vai permitir que eu informe qual o nome da minha coluna. Eu vou colocar aqui sal líquido. Notem que logo abaixo eu tenho esse sinal de igualdade e eu vou colocar nesse espaço a minha fórmula, tá? Então, como que vai ser composta essa coluna personalizada? Vejam que aqui, mais à direita, nós temos uma lista das colunas disponíveis, ou seja, o que eu posso utilizar dentro dessa fórmula, e eu vou selecionando aquilo que eu desejo. Então, eu vou pegar aqui o salário base, dei 2 cliques, e eu vou colocar aqui o sinal da subtração. Então, vai ser menos impostos, espaço, mais espaço, benefícios, menos vale transporte, menos o vale refeição. Vamos ver se tem mais algum campo. Bom, eu vou considerar que são somente esses campos que compõem o salário líquido, tá? E vamos clicar em OK. E está pronto, vejo que ele criou aqui a nossa coluna salário líquido com o resultado daquela fórmula que nós criamos. O que a gente precisa fazer? Ele está como número inteiro, nós vamos clicar aqui para alterar o tipo e passarmos para número decimal fixo para ficar correto conforme os outros valores monetários, tá? Então, é dessa forma que eu vou criar uma coluna baseada em uma determinada fórmula, certo? Bom, além da coluna personalizada, a gente pode criar também uma coluna de exemplos. Vamos supor o seguinte, deixa eu ver aqui um campo. Eu vou pegar esse estado civil novamente, tá? Então, eu vou clicar aqui, vou selecionar a coluna e vou clicar em coluna de exemplo. Então, vejo que clicando aqui, ele vai me dar duas opções, é de todas as colunas ou é de uma seleção específica? É da seleção, tá? Então, vou clicar aqui, da seleção. Ele vai abrir uma nova coluna aqui ao lado para mim e eu vou começar a digitar. Então, veja o seguinte, quando for ser, eu quero que seja casado. Vou dar um Enter. Eu continuo digitando.
Então, ó, vejo que até aqui, ó, aqui no S ele colocou sazado. Então, eu tenho que dar o exemplo para ele conseguir fazer o preenchimento corretamente. Na verdade, essa opção funciona como o preenchimento relâmpago do Excel. Então, a gente coloca alguns exemplos para que o Power Query entenda o que nós queremos e depois ele faz o resto sozinho. Então, note que agora ele alterou. Então, no S ele vai colocar solteiro, no C ele vai colocar casado, tá? Vamos mais para baixo um pouquinho, olha só, tudo certinho. Então, para finalizar é só clicar em OK. E está pronta a nossa coluna personalizada a partir de exemplos, ok? Bom, depois eu ainda tenho, que a gente não viu, a opção de duplicar coluna, tá? Então, vamos supor que, deixa eu pegar uma outra coluna qualquer. Pegar esse código do cargo, tá? Então, vamos supor que por algum motivo eu quisesse replicar essa coluna, basta selecionar e clicar em duplicar. Automaticamente ele vai colocar esse nome, cargo, copiar, e aí eu posso alterar para o nome que eu desejar, tá? Além disso, nós temos algumas opções com relação a cálculos estatísticos e também algumas opções com relação a data e hora, que nós vamos ver na próxima aula para que o vídeo não fique muito extenso, certo, pessoal? Então, muito obrigada e até a nossa próxima aula.